irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo bíblico e o tema é o mesmo, falando sobre o verdadeiro significado da ressurreição dos mortos. Porque a ressurreição, como eu já disse, é um resgate à vida de novo, A pessoa voltar a ter vida de novo. Porque ao morrer, segundo a Bíblia, a pessoa deixa de existir e só passa a ter vida de novo através da ressurreição, que é o único modo de um morto voltar à vida. Assim como Cristo morreu e ao terceiro dia ressurgiu, foi ressuscitado, ele nos garante que todos um dia serão ressuscitados, serão vivificados para cumprir os seus destinos finais. Como eu já expliquei, os salvos participarão da primeira ressurreição e os não salvos, os perdidos, os condenados, participarão de uma segunda ressurreição após 1000 anos. Para entender melhor a ressurreição e este resgate, temos que entender o seguinte, que quando Deus criou o primeiro homem, o homem não existia. Deus criou o homem do pó da terra e soprou-lhes o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Adão, o primeiro homem, tornou-se uma alma vivente. E a junção do Espírito de Deus, que é o dono da vida, com o pó da terra. Quando se há a separação destes dois elementos, a pessoa deixa de existir, assim como Adão não existia antes de Deus lhe dar o fôlego de vida, lhe dar o Espírito de vida. Portanto é isso, irmãos, a gente temos que entender o seguinte, que quando Deus criou o homem, não criou para morrer, criou para viver por toda a eternidade no reino de Deus. Mas pela desobediência do homem, do primeiro homem Adão, entrou o pecado no mundo e as consequências do pecado, a morte. Portanto, irmãos, a Bíblia deixa bem claro que Cristo veio a este mundo consertar o que Adão fez de errado. Por causa de Adão, toda a raça humana, toda a criação de Deus ficou amaldiçoada, ficou destinada. A separação é por toda a eternidade do Criador. Mas se Deus nos resolve nos libertar deste juízo que caiu sobre toda a raça humana, enviando seu Filho unigênito a esta terra para que morresse por nós, por nossos pecados. Porque Cristo, ao morrer sem pecado, ele conserta aquilo que Adão fez de errado. Portanto, só existiria uma pessoa que poderia nos resgatar, nos libertar desse destino cruel, que era uma pessoa vinda lá do céu, que estava junto ao Pai, sem pecado, para que morresse aqui, cumprindo a missão que foi concedida por Deus Pai. Ao morrer sem pecado, nos abriu as portas, nos concedeu salvação. A gente vê, irmãos, que a ressurreição é simples de ser entendida, porque a ressurreição é justamente a junção do pó da terra com o Espírito de Deus, que é o Espírito de vida que nos concede vida. Quando a pessoa morre, há uma separação do Espírito de Deus que nos concede vida, e o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. E a ressurreição é justamente a junção desses dois elementos. Quando Cristo vier, vai juntar-se esses dois elementos, nos dando vida, nos concedendo vida de novo. A todas as pessoas que morreram aqui nesta terra, até a sua segunda vinda, essas pessoas irão ser ressuscitadas. Só que os salvos irão ser ressuscitados mediante a segunda vinda de Cristo. Vão ser despertados ao chamado do Senhor Jesus Cristo quando vier em glória. Portanto, essas pessoas serão acordadas, passarão a existir de novo, para serem conduzidas ao reino de Deus. Essas são as pessoas salvas que participarão da primeira ressurreição. Enquanto as pessoas que não terão salvação, essas só serão despertadas após 1000 anos na segunda ressurreição, conforme a Bíblia deixa claro. E essas pessoas irão prestar conta, participarão do juízo final, depois de uma separação do Criador em tormento por toda a eternidade. A gente temos que pensar o seguinte, ao morrer, a pessoa deixa de existir, só passa a existir ao chamado de Cristo na sua segunda vinda.
Porque se a gente pensássemos que ao morrer nós já estaríamos gozando da salvação ou entramos perdidos sofrendo no fogo do inferno, para que serviria a vinda de Cristo, a sua segunda vinda, né? E para que esse juízo final, se ao morrer quem está salvo já está gozando da salvação, quem está perdido já está sofrendo em tormento com fogo eterno? Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, que todos um dia prestarão conta. E outra coisa, irmãos, a gente tem que saber o seguinte, tudo que temos que fazer aqui nesta vida em vida. Porque ao morrer, todos já estão com seus destinos selados. Porque se você morre em comunhão com Deus, nos caminhos de Deus, você fica à espera para que aquela salvação seja revelada mediante a segunda vinda de Cristo. Porque só vai participar da salvação após ser acordada pelo chamado de Cristo, nosso Senhor, quando vier na sua segunda vinda. Enquanto os ímpios que permaneceram afastados de Deus e morreram sem arrependimento, sem se aproximar de Deus, essas pessoas também já estarão com seus destinos selados. Só à espera de um dia ser despertado na segunda ressurreição para o cumprimento do seu destino. Portanto, irmãos, a gente temos que buscar o reino de Deus todos os dias com perseverança, porque Cristo morreu, pagou um preço alto, morreu sem pecado por nossos pecados, mas só alcançarão essa graça que foi concedida por Cristo lá na cruz aqueles que morrerem nos caminhos de Deus, aqueles que perseverar nos caminhos de Deus até a sua morte. Porque após a morte de nada pode fazer mais. É assim que a Bíblia nos fala. Veremos, irmãos, aqui algumas passagens bíblicas que irei apresentar, que se encontram em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 a 15, e em 1 Coríntios 15, versículo 51, e em 1 Pedro 1, versículo 3 a 5. Quero que os irmãos me acompanhem, que essas passagens também são de grande importância para um melhor entendimento sobre a ressurreição dos mortos. Vou começar aqui, irmãos, na passagem que se encontra aqui em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 a 15. Veja, irmãos, que aqui em 1 Tessalonicenses 4 começa dizendo assim, essa é a palavra de Paulo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Paulo está falando justamente de um grupo de pessoas que não tinham esperança a respeito das pessoas que morriam. Achavam que ao morrer deixavam de existir, né? Nunca mais passaria a existir. É por isso que Paulo fala aqui. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, que dormem na Bíblia significa morrer. Para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Aí continua falando aqui no versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, o tornará a trazer juntamente com ele. Aqui nesse versículo 14, está falando justamente o seguinte, que Jesus morreu e ressurgiu. Isso é Paulo falando para eles. Se Jesus morreu e ressurgiu, todos um dia vão ressurgir também, através da ressurreição. Todos um dia vão voltar a ter vida. Assim como Jesus morreu e ao terceiro dia foi vivificado, tornou a viver de novo, vencendo as astúcias de Satanás, pois a morte não poderia reter, porque ele foi morto sem pecado. E ao morrer sem pecado, abre-se uma porta para todas as pessoas que morreram, um dia serão despertados através da ressurreição e seu chamado. Aí continua, assim também os que dormem, os que já morreram, Deus mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Está falando justamente o seguinte, que assim também os que já morreram, desde Adão, Deus, o Pai, mediante o seu Filho,
quando seu Filho vier na sua segunda vinda, o tornará a trazer juntamente com ele. Quer dizer que serão despertados todos os mortos salvos e serão conduzidos para Deus por Cristo. Aí aqui no versículo 15 diz o seguinte: Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Paulo quer dizer o seguinte nessa passagem: pois isto pela palavra do Senhor, que nós, Paulo está se referindo às pessoas que irão presenciar a segunda vinda de Cristo. Essas pessoas só serão transformadas após a ressurreição dos mortos. Porque essas pessoas serão transformadas no piscar de olhos. Portanto, primeiramente os mortos serão ressuscitados mediante a vinda de Cristo, a sua segunda vinda. E depois os vivos, salvos, que presenciaram a segunda vinda de Cristo, esses serão transformados e conduzidos por Cristo, juntamente com os ressuscitados, para o reino de Deus. Prestem bem atenção, irmãos, que aqui é um capítulo muito esclarecedor, que diz que Jesus morreu e ressurgiu, porque Paulo estava falando justamente para um grupo de pessoas que achavam que ao morrer deixavam de existir para sempre. Não tinha esperança que um dia fosse ressurgir, fosse ser ressuscitado assim como Cristo foi. Os salvos participarão da primeira ressurreição, como eu já falei, mediante a segunda vinda de Cristo. E os ímpios, só após 1000 anos, mediante a segunda ressurreição. Esses serão acordados para participar do juízo final e uma condenação eterna. E aqui, irmão, dando continuidade ao capítulo de 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: porque o Senhor mesmo descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Mais uma vez confirmando aqui neste capítulo que todas as pessoas salvas que morreram desde Adão até a sua segunda vinda, essas pessoas ressuscitarão primeiro. Farão parte da primeira ressurreição, que são justamente os remidos. Aqui neste versículo deixa claríssimo, porque o Senhor, porque Cristo mesmo descerá do céu, falando que ele vai vir uma segunda vez. Porque Cristo mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Veja, irmão, que ele vai vir e todo mundo vai ver, inclusive os ímpios, as pessoas não salvas. E os que morrerem em Cristo, quer dizer, as pessoas que morreram em Cristo desde Adão, serão acordadas, despertadas através da ressurreição para serem conduzidos por Cristo ao reino de Deus. Porque aqui diz assim, que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí diz mais o seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Porque aqui diz o seguinte neste versículo: depois nós, Paulo está falando justamente das pessoas que estarão presenciando a segunda vinda de Cristo, as pessoas salvas. Aí diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles como os ressuscitados, irmãos. Primeiro se ressuscitam os mortos, como está escrito aqui, e depois as pessoas vivas que estarão presenciando a vinda de Cristo, as pessoas salvas, essas serão transformadas num piscar de olhos e serão arrebatadas nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, conforme a Bíblia fala que Cristo vai vir na sua segunda vez com o seu exército de anjos, buscar os remidos aqui na terra. Portanto, todos os mortos serão despertados, todos os mortos salvos serão despertados para ser conduzidos por Cristo, e os vivos serão transformados e arrebatados nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim serão levados para as mansões celestiais.
E aqui em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 15, versículos 51 a 54, é outro capítulo muito importante, outra passagem muito importante, que se fala sobre a ressurreição, como vai ser nos finais dos tempos. Eis que eu vos digo um mistério, palavra de Paulo também nas suas epístolas aos Coríntios. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando se fala nem todos dormiremos, é Paulo dizendo o seguinte: eis aqui vos digo um mistério a vocês, povo de Coríntios. Nem todos irão morrer, mas todos serão transformados. O que significa essa passagem, irmãos? Porque aquele grupo de pessoas que presenciaram a vinda de Cristo, a sua segunda vinda, os salvos não passarão pela morte. Por isso que ele diz aqui, nem todos dormiremos, nem todos irão morrer, mas todos serão transformados, porque os mortos serão transformados em corpos imortais, para nunca mais passar pela morte. Mediante a ressurreição, a junção do Espírito de Deus, do Espírito de vida com o pó da terra, e traz aquela pessoa de volta à vida. E essa pessoa será transformada em um corpo celeste, assim como as pessoas vivas salvas. E esta pessoa nunca mais passará pela morte. As pessoas que serão ressuscitadas e as pessoas que serão transformadas. E são justamente as pessoas salvas. E aqui no versículo 52 continua dizendo: no momento, no abrir e fechar de olhos. Preste muito bem atenção, porque eu já vi muita gente fazendo confusão em cima dessa passagem. Mas é uma passagem muito clara de entender. Veja que no abrir e fechar dos olhos é a transformação e não o arrebatamento, como muitos acreditam. Veja que Paulo diz o seguinte e deixa bem claro: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É Paulo garantindo que nem todos vão morrer. Porque aquele grupo de pessoas que presenciaram a segunda vinda de Cristo, aquele grupo de pessoas salvas, não passarão pela morte. Apenas serão transformadas no momento, no abrir e fechar de olhos. Portanto, irmãos, é a transformação dos corpos que acontece no abrir e fechar de olhos, e não arrebatamentos, como muitos acreditam. Porque aqui deixa claro: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quer dizer que neste versículo Paulo está se explicando o seguinte: que os mortos serão ressuscitados em um corpo incorruptível, um corpo sem pecado. E os vivos que estarão presenciando a segunda vinda de Cristo serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, como está escrito aqui no versículo 52. E aqui no versículo 53, irmão, diz assim: porque é necessário que isto que é corruptível, que é este corpo pecaminoso que nós temos, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, que é justamente esse nosso corpo mortal, se revista da imortalidade. Ou seja, todas essas pessoas que serão ressuscitadas e essas outras pessoas vivas que serão transformadas em corpos celestes, essas pessoas vão se revestir da imortalidade. Essas pessoas nunca mais passarão pela morte, porque através do despertar, através da ressurreição, da primeira ressurreição, esse grupo de pessoas que são salvos nunca mais passarão pela morte. Aí aqui no versículo 54 diz o seguinte: mas quando isto que é corruptível, que é o nosso corpo pecaminoso, se revestir da incorruptibilidade, que é o corpo celeste, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, que é justamente o nosso corpo, as pessoas que morreram e serão ressuscitadas, essas pessoas que serão acordadas, despertadas, passarão a viver para nunca mais passará pela morte. Essas pessoas serão revestidas da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Porque até lá todos estarão à espera, todos estarão inconscientes nos túmulos, à espera desse dia,
para que quando vier a segunda vinda de Cristo, ao chamado do nosso Senhor, que vai vir como Rei dos Reis, essas pessoas salvas se levantem em um corpo incorruptível, em um corpo imortal, para gozar das bem-aventuranças na glória de Deus. A gente vê, irmão, que essa passagem de 1 Coríntios é uma passagem muito boa de informação sobre o que vai acontecer no final dos tempos, mediante a segunda vinda de Cristo. Paulo aqui deixa muito claríssimo o que vai acontecer com os mortos ressuscitados e com os vivos que vão ser transformados, transladados para o reino de Deus. E aqui, irmãos, em 1 Pedro, do versículo 3 ao 5, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Essa palavra de Pedro. Para uma herança incorruptível, incontaminável, inacessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Eu vejo essa passagem de Pedro também muito boa, irmão, porque aqui Pedro esclarece o seguinte: bendito seja Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Quer dizer, por causa de Cristo, da morte de Cristo aqui na terra, de sua missão cumprida, nós temos a esperança de um dia estar com Deus no seu reino. Porque caso contrário, se Cristo não tivesse vindo, se não fosse por misericórdia de Deus, não tivesse enviado seu Filho a este mundo para morrer por nós, todos estariam destituídos da glória de Deus por toda a eternidade. Portanto, através da misericórdia de Deus Pai, em ter enviado seu Filho a este mundo para morrer por nós pecadores, todos estariam destinados ao fogo eterno. Mas graças a Cristo ter vindo a este mundo se sacrificar por nossos pecados, hoje nós temos a esperança de um dia estar no reino de Deus, porque Cristo nos garantiu isto lá na cruz. Aí diz assim, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, porque Cristo morreu e ressuscitou, como eu já falei, e através da morte de Cristo sem pecado, e ao ter ressuscitado ao terceiro dia, abre-se uma porta para todos os salvos que morreram em Deus desde Adão até a segunda vinda de Cristo. E aqui continua falando, para uma herança incorruptível, quer dizer que através da salvação, da ressurreição, nós teremos uma herança incorruptível, quer dizer, uma herança sem pecado. As pessoas serão ressuscitadas e não terão pecados. Aí diz assim, para uma herança incorruptível, incontaminável, inacessível, reservada nos céus para vós, quer dizer, para todos os salvos. Aí continua assim, que pelo poder de Deus sois guardados, que todos os mortos estão guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, porque todos que morreram nos caminhos de Deus estão guardados para a salvação que está preparada para esse grupo de pessoas, para se revelar no último tempo. Aqui está falando justamente sobre a segunda vinda de Cristo. A salvação deste grupo de pessoas só serão reveladas mediante a segunda vinda de Cristo. Por quê, irmãos? Porque elas serão despertadas, acordadas, através da ressurreição. E essas pessoas serão acordadas para serem conduzidas por Cristo às mansões celestiais, até que se passem os 1000 anos. Após os 1000 anos, irmãos, como eu irei mostrar mais na frente, em outras passagens, a igreja desce, a cidade santa desce do céu para a terra, aonde vai ter morada permanente para todos os salvos sem pecado. Esta terra será como a terra de Adão, antes do pecado. A gente vê que essa passagem deixa bem claro, irmãos, que a pessoa ao morrer não vai para lugar nenhum, porque do contrário
os salvos já estariam gozando da salvação, e os perdidos já estariam no fogo eterno. Mas aqui deixa claro que todos um dia vão cumprir os seus destinos. Os salvos irão gozar da salvação no reino de Deus. E os não salvos, os perdidos, irão ser acordados para participar do juízo condenatório para uma separação do Criador por toda a eternidade. Portanto, até lá, todos estarão dormindo, deixarão de existir após a morte e passarão a existir mediante as ressurreições, que é o único modo de um morto voltar à vida, conforme está escrito na Bíblia, irmão. Eu espero que os irmãos tenham entendido, através dessas 3 passagens que eu citei aqui. Irei fazer outros vídeos, irmãos, tratando deste mesmo assunto, deste mesmo tema, para que os irmãos tenham mais clareza cada vez mais a respeito deste tema, a respeito da ressurreição dos mortos. Que a paz do Senhor esteja com todos e que Deus abençoe a vocês.